A graça e a paz, Igreja Batista Memorial, uma nova unção. Creio que os irmãos perceberam que o meu cabelo está um pouco crescido, certo? Mas não há como ir a um barbeiro, eu não vou cometer esse risco. Porém, se alguém aí se habilitar para cortar o meu cabelo, contanto que o faça a 2 metros de distância, aí eu permito. Eu quero inicialmente ler em Lucas capítulo 21, versículo 11, um versículo que diz, muito conhecido e usado nesses últimos dias, mais do que nunca, que diz: "E haverá em todos os lugares grandes terremotos, pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais provenientes dos céus." Notem a expressão provenientes dos céus. Se vem dos céus é para todos, assim como a chuva. O que estamos vivenciando, sem dúvida alguma, é um julgamento dos céus, um julgamento de Deus. Lendo a Bíblia com muita atenção e observando o comportamento humano dos dias atuais, entendemos que os motivos do que estamos vivenciando refere-se ao que a Bíblia chama de princípios das dores, em Mateus capítulo 24, de 3 a 8, e em Lucas 21, a partir do 7. No entanto, a Igreja do Senhor Jesus deve estar preparada para este momento. Porém, ela não será de todo atingida. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor. É a promessa que temos, palavras que saíram da boca do próprio Jesus. Deus usará a situação para trazer um despertamento à Igreja de Cristo na terra. É um alerta para que a Igreja acorde e busque ao Senhor com mais intensidade em favor das nações. Em Malaquias capítulo 3, de 16 a 18, nós lemos: "Então aqueles que temem ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome." É tempo de lembrarmos mais do Senhor. "E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve." Se nós servimos ao Senhor, Ele nos poupará desta coronavírus, certo? Desta praga, desta epidemia. O versículo 18 diz: "Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve." Então, amados, se nós servimos ao Senhor, devemos estar tranquilos, descansarmos nele, porque Ele cuidará de nós. Essa sentença de morte, liberada especialmente para os idosos, assim como eu, não chegará à casa do justo, do que teme a Deus. A exemplo do que aconteceu no Egito, o anjo da morte não adentrou a casa do povo de Deus. Isso não nos isenta de tomarmos as devidas precauções, pois temos de levar em conta as recomendações das autoridades da área da saúde e especialmente a orientação da palavra de Deus. Mais do que nunca precisamos entender o que a Bíblia diz sobre os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Especialmente usando a Bíblia no seu contexto, assim como Jesus o fez. Pois quando Jesus foi tentado pelo diabo, que usou o Salmo 91, que muitas vezes nós também usamos, e usamos até para justificar imprudência e falta de bom senso, não é? Achando que praga alguma chegará à tenda do justo. Vejam que Jesus respondeu da seguinte maneira: "Não tentarás ao Senhor teu Deus."
Então, Satanás sugeriu a Jesus usar o Salmo, expressões, partes do Salmo 91. No entanto, Jesus não aceitou o que o diabo havia dito. Portanto, meus amados, é hora de ouvirmos mais a voz dos profetas de Deus, do profeta da sua casa. A Bíblia diz: Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus tem profeta. Deus colocou profetas na sua igreja e os membros devem ouvi-lo. É hora de orarmos pelas nações. Ezequiel 22, versículo 30 diz: e buscarei dentre eles um homem que levantasse o muro, que se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. É hora de correspondermos a esse chamado de Deus e nos apresentarmos em intercessão pelas nações. É hora de usarmos também a nossa autoridade espiritual para removermos os decretos de morte lançados sobre o Brasil e as nações da terra, pois já houve assolação demais, mas a nossa nação, que é uma nação que possui milhares e milhares de verdadeiros cristãos, vamos orar e essa praga não atingirá a igreja do Senhor. Vejamos o que aconteceu nos dias de Ezequias. O profeta foi a ele e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. O segredo é a oração. E diz: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Portanto, amados, Deus ouvirá a oração dos fiéis e dos que têm um coração íntegro. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos a mais em resposta à oração, ao choro, ao clamor de um homem de um coração íntegro diante do Senhor. Portanto, meus queridos, resta nos unirmos em oração. Querido Pai, Jesus, teu Filho, nos disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Lemos também em Lucas 21, 36, que nos diz que se vigiarmos e orarmos, escaparemos de todas as coisas que têm acontecido e assim estaremos em pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor continue a nos abençoar. Queremos dar para os amados algumas recomendações. Nos dias de culto que não teremos no templo, vamos realizá-los em nossas casas em família. Portanto, reúna sua família nos horários de cultos da igreja, faça uma leitura bíblica, cante louvores e orem juntos. São muitos os motivos de oração. Oremos, portanto, pelas nações, pelo Brasil, pela cidade, pelas famílias e pela igreja. As igrejas do Senhor na cidade. Esta é a minha orientação. Você pode ver os textos mencionados aqui e ler esses textos em sua casa com a sua família e aplicá-los às suas vidas. E assim a igreja estará sendo edificada. Estaremos também orientando aos amados como
entregarem ao Senhor seus dízimos e ofertas. Temos conversado com o nosso irmão Benzal, certo? Com os pastores, e estaremos orientando aos irmãos como encaminharem ao Senhor seus dízimos e ofertas. Vocês podem procurar o tesoureiro, podem fazer depósito em banco quando os bancos abrirem, quando o movimento bancário voltar ao normal. E sabemos que os bancos não estão funcionando devido à greve dos vigilantes, e é possível que após a greve dos vigilantes terminar, que os bancários também tenham algum período de greve também, não sabemos, mas nós estaremos orientando aos irmãos. Pensamos em colocar sempre alguém nos dias de culto na igreja, uma pessoa, 2 ou 3, para orar, e os irmãos poderão também levar à casa do Senhor nesses períodos de oração em que vai estar lá alguém indicado pelo tesoureiro e pelos pastores, que poderão contabilizar os dízimos e ofertas, certo? Até que tenhamos outro direcionamento para os irmãos a respeito disto. Mas não fique sem enviar a sua contribuição, porque a igreja tem suas necessidades. Esteja atento aos áudios e vídeos que estarei colocando no Instagram, no YouTube, no seu Zap, certo? Eu estarei informando aos irmãos sobre isto. Vamos nos manter unidos e edificando uns aos outros. Quando passar as tempestades, iremos celebrar juntos no templo, certo? E teremos muitas vitórias, muitas bênçãos a contar. Em caso de necessidade, pode ligar para o seu pastor. Eu estarei em casa, em quarentena, mas acordado, orando, dia e noite, lendo a palavra, certo? Para a nossa edificação e a sua edificação. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de amanhã, nos períodos de culto, de 9 às 10, fazer uma oração, uma leitura, e às 18h30 faça o seu culto em casa com a família. E se isto demorar muito, nós daremos permissão para que a família celebre também a ceia do Senhor em casa. Um beijo no coração, obrigado. E em especial, nosso obrigado ao Ariel e a Samara, que estão aqui com esse trabalho todo gravando esta live. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.